Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Kelly e hoje nós voltamos aqui com a Chay para conversar com nós sobre a parte financeira dos empreendimentos. Um grande desafio para muitas pessoas. Quer dizer um oi pro pessoal? Chay, te apresenta? Oi pessoal, tudo bem? Como estão? Vamos falar então de finanças hoje, de dinheiro no bolso ou não, né? Justamente isso. Eu quero conversar contigo, Chay, principalmente sobre no início e com certeza até agora, porque eu acredito que esse não seja um desafio que é só do início, né? É uma constante que a gente vai se aperfeiçoando. Como é que foi pra ti, nos primeiros tempos, o desafio de tu lidar com agora quem é responsável exclusiva pela entrada de dinheiro sou eu, e é o meu esforço, é o meu trabalho, é a minha dedicação, não tem mais um fixo que eu recebo todo mês em tal dia, depende de mim, entra picado, não é mais tudo numa vez, né? Vai entrando aos poucos. Como tu lidou com esse desafio dessa diferença de trabalhar por conta e antes era com carteira assinada? Então, quando a gente troca, dá um medo. Muito por causa da questão financeira, porque antes tu tinha um salário todo mês e agora tu não tem. Se tu não trabalhar, consequentemente, tu não vai receber. Então dá um medinho sim. Mas eu no começo, como eu disse, eu vendi bastante de cara, já saí vendendo bastante porque eu já vendi, então só aumentou a produtividade, né? Tem dificuldades, mas eu vou te dizer, sendo bem sincera, que o fato do dinheiro no meu negócio de vendas é uma motivação. Tu saber que tu tem que pagar a fatura, que tu tem as contas para pagar, é uma motivação para ti vender, porque se tu não tem um compromisso financeiro a cumprir, Tu tem que ter uma meta muito forte. Tem que ter uma meta, uma motivação forte. E se não, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar as contas, eu preciso do dinheiro. Então, o fato de tu ter que fazer o dinheiro no dia a dia funciona. Funciona bastante. Como uma motivação, inclusive. Tá? E como é que foi de início pra ti e até hoje a questão de dividir? Ah, sim. Do pessoal e do profissional. Isso assim, gente, eu acredito que a maioria das empresas que fecham, seja na área de vendas ou seja em outras áreas, é em função das finanças. Muito, principalmente para os pequenos empreendedores, muito por causa da questão de misturar o dinheiro, tá? Porque é aquela coisa, eu, por exemplo, eu sempre tenho dinheiro na carteira. Mas o dinheiro que eu tenho na carteira não é meu, é da empresa. Eu, inclusive, comprei uma carteira com duas divisórias. Uma eu uso para mim pessoal e uma eu uso para empresa. Eu tenho contas, eu tenho cartões de bancos e contas separadas, apesar de estarem no meu CPF. Isso é legal a gente dar dica. Tu pode ter contas diferentes para cada coisa. Mesmo que tu não tenha CNPJ, eu tenho CNPJ, mas a minha conta bancária não é de CNPJ, é de CPF, porque paga menos taxas e tal. Mas tem que separar. Tu precisa separar o dinheiro teu, pessoal, do teu negócio. Isso é uma grande dica. Muito, muito, muito importante. Faz muita diferença. Com certeza. Isso tem que ser separado, porque senão tu torra todo o dinheiro que é da tua empresa e tu não vê o lucro. E principalmente tu não consegue repor, né? Com vendas, não consegue repor. Tu não consegue repor mercadoria para continuar vendendo. Ou até mesmo uma empresa fixa não consegue usar o capital de giro, né? Não tem capital de giro para continuar funcionando. Então, realmente, eu já trabalhei com consultoria em pequenas empresas e isso sempre era um calcanhar de Aquiles, assim, era um grande problema, porque daí as pessoas tinham um lucro muito grande em alguns meses e investiam em coisas pessoais, como trocavam o carro, compravam apartamento, faziam coisas desse tipo, e aí não tinham dinheiro para reinvestir para o negócio continuar crescendo. Exatamente, e tu tem que controlar, tu tem que saber quanto entra, quanto sai. Até, por exemplo, eu trabalho com mais de não com uma empresa, os meus fornecedores é mais do que um. Eu tenho que saber qual que tá produzindo mais, qual que eu tô vendendo mais, qual que eu tô tendo mais lucro. Então isso é muito importante. Esse controle, né? Legal. E o que você fez para equilibrar o teu lado financeiro, no sentido de conseguir equilibrar a ponto de... Porque quando tu tinha um salário fixo, com uma empresa com carteira assinada, eles pagavam teu INSS, eles davam um vale alimentação, eles provavelmente davam, sim? Eu tinha almoço na empresa. Tá, sim. Tinha transporte, tinha? Sim. E quando tu começa a trabalhar por conta, além do valor do teu salário, tu tem todos esses outros custos que tu não tinha antes. Tu tem que separar os custos.
O custo do INSS é um custo da tua empresa, que a tua empresa tem que pagar. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo da questão do transporte. Eu uso o meu carro, tenho o meu carro pessoal que eu uso para o trabalho, para a empresa, tá? Mas o que eu faço? Eu tenho lá no meu carro um caderninho, um bloquinho de anotações, aonde que eu anoto, toda vez que eu vou sair, eu anoto a quilometragem, e daí eu marco se é para um xizinho no E de empresa ou um xizinho no P de pessoal. Porque no final do mês eu pago gasolina, por exemplo, no meu caso, no cartão de crédito. No final do mês, eu tenho que saber, eu gastei R$500 em gasolina, tá? Ok, gastei R$500 em gasolina. Quanto é o custo da minha empresa, do meu trabalho, e quanto é o custo do que eu fui passear, fui na casa da minha mãe, fui ver um amigo, o que é pessoal, o que é trabalho. E aí eu sei quanto por cento, eu faço um cálculo, tanto por cento eu gastei para trabalho, e isso também é legal tanto para gasolina quanto para outros custos que tu tem, por exemplo, do carro, de manutenção e tal. Eu vejo lá o que eu gastei no ano de manutenção e eu faço as contas, tanto por cento do carro eu usei para pessoal, tanto para profissional. Então eu faço as contas exatamente para saber diferenciar, porque tu tem que fazer essa diferenciação, e o ideal é que tu tire um prolabore, mesmo que seja pequeno. Sei lá, se tu não consegue R$1.000, porque no começo a gente não tem uma lucratividade tão grande, porque tu tem que investir, tu tem que ter material, no meu caso, tu tem que ter material para demonstração, só que, e isso eu acredito que seja em todas as empresas, qualquer empresa, tu tem que fazer investimentos para a empresa, para manter o teu negócio, né? E aí você tem que fazer a conta, tu tem que definir um prolabore e dizer, não, o meu salário para pagar as minhas contas pessoais vai ser R$1.000. Tira aqueles R$1.000 fora e o restante fica no caixa da empresa. Tudo que entra fica no caixa da empresa. Anotar tudo que entra, tudo que sai, tudo nesse sentido. São dicas práticas. Quem gosta de anotar em caderninho, dá. Quem gosta de utilizar planilhas também é interessante. Eu gosto de usar planilhas, tá? Mas nesse sentido, tu tem que separar pessoal. Isso é bem importante mesmo. Muito importante. E também tem a questão de o teu prolabore, o teu dinheiro pessoal, ele não precisa ser exclusivamente para pagar contas. Tu pode começar a separar o teu dinheiro pessoal em, por exemplo, objetivos a longo prazo, objetivos a curto prazo, para tu também ter potencial futuro de realizações. Exatamente. Porque senão tu fica muito preso em simplesmente gerir uma empresa, em suportar uma empresa, digamos, ter o capital de giro, né? E pagar contas. E o que tu quer fazer? Quer viajar, quer realizar algum objetivo realmente palpável, físico, né? De custo, tu não tem mais condições, porque tu tá descapitalizado. Então, quando tu pega o teu salário, o ideal é o quê? Tu divide porções, uma porção é para isso, uma porção é para aquilo. A gente sabe que no início, quando o prolabore é menor, é um pouco mais difícil de fazer isso, mas nem que seja R$30 para uma coisa, R$20 para outra, vai somando. Se tu sabe investir, se tu vai atrás, vai somando, vai dar um valor maior, aos poucos vai crescendo. Mas nesse sentido realmente de tu saber o que tu quer e ter um dinheiro para cada coisa, isso é bem interessante também. Muito interessante isso. E dividir, separar certinho o que é para gastos fixos e o que é para realizar as tuas metas. Isso é uma coisa da educação financeira que uma vez não se ensinava, e graças a Deus agora está vindo muito forte. A gente tem bastante material para estudar gratuitamente na internet. Tem livros muito bons, tem canais muito bons aqui no YouTube também que falam sobre esse assunto. E é muito importante, porque se tu não tem uma vida pessoal organizada, as finanças da empresa também não vai ser organizada. Isso mesmo, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem falando francamente, contando um pouco sobre finanças, que vocês possam aproveitar isso e aplicar alguma coisa na vida de vocês. Obrigada, Chay, pela participação em mais um vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!